aqui na transmissão, mas já foi ajustado. E como a gente tem muito assunto e muita pauta para falar hoje, já vou dar os devidos, apresentações. Agradecer, né, ao amplo interesse sobre o tema. A Fernanda teve essa ideia durante a semana, e aí ela falou assim: "Mas será que sexta-feira não vai ficar muito corrido?" Aí eu falei assim: "Ah, mas o tema é tão interessante, vamos tentar". E temos mais de 200 inscritos, né, então, mostra o interesse de todos pelo assunto. E já vou começar agradecendo a todo mundo que fez acontecer em tempo recorde, então, esse nosso diálogo. A gente vai deixar as perguntas para o final, porque a apresentação ela está um pouco teórica, né, exatamente para aprofundar de fato no tema. Mas quem preferir, para não ficar tudo para o final, que a gente vai, né, habilitar os áudios e vídeos, podem já ir mandando pelo chat, que aí à medida que a gente for vendo, vai respondendo na ordem, tá bom? Então primeiro, pode passar por favor, Vitor. Qual a relevância desse tema? Ele não estava sequer previsto na agenda regulatória 2023-2025 para a ANS. Então, já dá para ver que não era algo assim que estava ali no radar da ANS. Esse assunto teve amplamente em discussão de 2018 até 2021 e depois não se falou mais no assunto. E aí, por que que agora a ANS fez, então, né, essa aprovação tão célere? O que eu chamo de tão célere? Ela pegou uma versão que já existia e aprovou, não passou em nenhuma atualização desde a última vez que esse assunto foi discutido dentro da casa. Foi porque a gente teve, nesse primeiro semestre de 2023, a retomada do PL 7419, que a gente chama de blocão. É um projeto de lei que toda lei que envolve alterar a Lei 9656, né, que é o nosso marco da saúde suplementar, vai ali para esse blocão apensado. E aí, de tempos em tempos, é nomeado um relator para movimentar aquele PL e muitas vezes a gente acha que ele vai sair do papel. E neste primeiro semestre de 2023, este PL quase saiu do papel. E o novo relator, que é o deputado federal Duarte Júnior, ele é muito, ele tem uma vertente muito pró-consumidor. Ele já foi, inclusive, presidente do Procon de, de Manaus. Então, ele criou regras, né, a proposta dele, dentro do que ele apresentou, elas eram muito pró-consumidores. Alguma coisa ruim em ser pró-consumidor? Não. A grande questão é o desequilíbrio da cadeia, né? E aí, assim, quem é a que tem quem é o órgão que ele tem por obrigação zelar pelo interesse do consumidor, mas visando a sustentabilidade do setor? É a ANS. Então, a ANS tentou intervir para evitar que um projeto de lei com viés pró-consumidor pudesse trazer algum desarranjo, né, na sustentabilidade do setor. E aí, dentro das medidas propostas pelo relator neste PL, tinha o aperfeiçoamento dos critérios de alteração da rede hospitalar. E aí, justamente por isso que a gente, então, fez com que esse assunto voltasse agora para ser uma intenção da ANS, de entregar algo para mostrar que não precisa vir via projeto de lei, que a ANS consegue fazer as entregas do setor. Pode passar. E aí, o que que a ANS fez? Já existia esse assunto, né, via consulta pública, que é a consulta pública 82, mas lá de 2021, ele já tinha passado, então, por todo o trâmite de discussão interna e apreciação dessa minuta pela diretoria colegiada da ANS, e ficou, então, parado lá em 2021. Quando então veio agora, então, essa RN 585 é exatamente essa minuta que já tinha passado por todo este processo regulatório. Também ela trouxe como novidade a forma de comunicação ao beneficiário, que
Também já existia uma consulta pública sobre o tema, que era a Consulta Pública 88, que era quando a ANS criou essa Consulta Pública 88, ela tinha relação com a substituição da regra que exige aviso de recebimento, né, o AR, para notificação de beneficiário inadimplente. E aí a ANS já veio com outras alternativas mais flexíveis, mas por um entendimento da diretoria de fiscalização. E aí entendia-se que para aperfeiçoar isso, tinha de ser via uma resolução normativa. E aí veio essa Consulta Pública 88. Então, o que a ANS fez? Pegou esse material que já estava pronto para outra finalidade, mas que era de comunicação individual do beneficiário, e trouxe como anexo desse normativo para ser a norma de comunicação da substituição ou redimensionamento de rede hospitalar. Ela vai entrar em vigor agora? Não, ela vai entrar em vigor no dia 1º de março de 2024, daqui 6 meses ainda. E por que esse lapso temporal de exatos 6 meses e a gente já trazendo o processo para agora? Porque ela traz tantas mudanças que, se as operadoras precisarem reestruturar e organizar as suas redes para atender a este novo normativo, ela vai ter esse lapso temporal de 6 meses para fazer. E é justamente por isso que a gente quis fazer esse encontro quanto antes, para os senhores entenderem a diferença e complexidade de uma substituição de rede daqui 6 meses, dentro do novo normativo, para essa regra atual, e aí se organizarem dentro desses 6 meses, se fizer sentido para aquela operadora, né, que estiver aqui presente, fazer alguma movimentação durante esse período. Outra questão importante é que essa norma ela já saiu com uma previsão de ser revista depois de 24 meses da sua vigência. E o que a ANS chamou atenção para isso? Ela quer que essa norma seja viva e que ela sempre passe por períodos de revisão, porque ela entende que existiram alguns vazios ao longo do tempo em que eles foram preenchidos por formas não vou usar nem a palavra burlar, mas assim, a forma das operadoras se anteverem ao que poderia acontecer lá na frente e fazer alguns movimentos para substituir ou redimensionar sem que tivesse essa característica dentro do normativo. Então, como a ANS não sabe exatamente qual vai ser o comportamento dentro da norma, ela pretende que qualquer tipo de movimento desse sentido, que ela perceba que precisa a norma ser aprimorada, ela vai fazendo isso ao longo de cada 24 meses. Ela deu como exemplo de melhoria os casos, o Marcos vai passar aqui depois tudo com muito detalhe, tá, gente? Eu só estou fazendo a introdução. Essa norma agora, para substituir, ela tem que obedecer critérios de qualidade de prestador, por exemplo. E a ANS juntou vários critérios de qualidade num único bolo. E quando ela fez isso, o que ela explicou? Hoje, a gente tem menos de 1.600 hospitais com algum selo de acreditação. Então, por exemplo, se ela ainda pegasse e estratificasse esses selos, olha a dificuldade que seria para encontrar um prestador equivalente. Então, mas a partir do momento em que os prestadores forem evoluindo e forem adquirindo esses selos, ela pode estratificar mais. Então, esse é um exemplo do motivo pelo qual essa norma pretende ser revista a cada 24 meses. Pode passar, por favor. Outra questão que é extremamente relevante sobre o tema, e muitas vezes no dia a dia da operação, isso não fica claro. Então, a gente trouxe hoje como exemplo, inclusive, para mostrar o grande impacto. Esta multa, o que eu chamo de esta multa? O Marcos depois vai passar também, temos 4 multas vinculadas a este tema. Elas são de natureza coletiva, o que significa que ela é multiplicada em razão do número de beneficiários que podem ser potencialmente atingidos por a norma. E aí isso faz com que esse valor facilmente, uma multa que parece que é de R$50.000, ela facilmente chega na casa de 1 milhão. Então, a gente tem que ter atenção. Outra questão que talvez isso não fique claro dentro das operadoras,
Não adianta muito falar assim: olha, já que é tão difícil, eu não vou colocar este prestador na minha oferta de produto, apesar dele ser um prestador frequente naquele produto. Porque depois, se eu precisar tirar, ele já não pertence ali ao produto. Gente, eu não sei quem está aqui assistindo se faz isso, mas nas nossas visitas técnicas e reuniões, este assunto é sempre frequente. Qual é o grande problema disso? A ANS aplica, nesse caso, 2 multas. Ela aplica a multa por não ter o prestador vinculado, que é de operação em condições diversas da registrada na ANS, e aplica a multa por ter feito o redimensionamento sem autorizar, porque ela simplesmente vai lá na base TIS e olha se aquilo ali era um prestador eventual ou não. Então, é muito fácil hoje para a ANS verificar se um determinado prestador era de fato eventual naquela operadora ou se ele pertencia à rede e a operadora é que não comunicou ele no produto. Então, não funciona muito essa ideia. E por que não funciona? Quando um prestador é descredenciado, é muito raro não ocorrer um movimento de reclamação do beneficiário na ANS, porque ele queria continuar o atendimento naquele prestador. Ele quer entender se aquela saída do prestador é válida. Então, é difícil a operadora conseguir tirar um prestador sem que não tenha uma única reclamação na ANS. E uma única reclamação, ela é suficiente para quê? O que a gente chama de desmembramento da NIP. O que é o desmembramento da NIP? Ali, na reclamação da NIP, só vai o analista avaliar se houve ou não a cobertura daquela queixa do beneficiário. Ele não vai avaliar se aquele descredenciamento está correto ou não. Só que, então a operadora acha assim: oba, né, inativei a NIP, está tudo ok com o beneficiário, não vai ter problema nenhum. A ANS tem 5 anos para representar aquele caso, e ela faz isso, e menos até do que 5 anos, tá? Então, ela desmembra a NIP, abre um outro número de demanda para apurar especificamente essa situação. E aí, ela pode desmembrar, inclusive, em até 2 demandas. Se for assunto de o prestador citado na NIP não estar vinculado ao produto, fica na própria diretoria de fiscalização esse desmembramento para apurar a operação em condições diversas da registrada na ANS. E a outra, que é a de a efetiva substituição ou redimensionamento, se foi feito correto, vai para a diretoria de produtos e ela vai apurar na diretoria de produtos se foi correto ou não. E se não foi, ela vai emitir uma representação por substituição ou redimensionamento em desacordo com a legislação. Então, isso é muito importante da operadora compreender. Não adianta ali na NIP achar que resolveu. Vai ocorrer o desmembramento para verificar se está tudo ok. Se tiver tudo ok, a operadora não vai nem ficar sabendo do desmembramento. Mas, se não tiver ok, ela vai receber essa representação dessas 2 formas. Pode passar, por favor. E aí aqui, então, mesmo sendo de 2 casos, eu trouxe aqui um caso comum. Um único prestador, para vocês terem ideia de como essa multa fica alta. Um único prestador em que ele atinge, numa operadora de 220 mil beneficiários, ele atinge produtos de uma operadora de até 50 mil beneficiários, né? Então, imagine essa situação. É um prestador que não atendia todos os produtos da operadora, mas atingia tantos produtos que a massa impactada seriam 50 mil beneficiários e a operadora fez uma substituição fora dos padrões autorizados pela ANS. Essa multa base, que parece que são 50 mil reais, só pela natureza coletiva e atingir nesta natureza coletiva potenciais 50 mil beneficiários, ela vai de cara para 393 mil reais. Então, a multa base, a mínima possível desta substituição deste único prestador em desacordo, já começa em R$ 393.750. Mais do que isso, quando a gente percebe ali na lavratura de uma representação ou de um auto de infração, olha, fizemos errado, não adianta defender,
que a gente recomenda? Pagar com desconto de 40% aquela multa. Só que, quando a multa tem natureza coletiva, e este é o caso, não se admite esse desconto de 40%. Então, ainda tem este agravante. São 393.750 neste exemplo e não tem discussão, não vai ter desconto neste valor. Pode passar. E aí, o que a gente vê? A tentativa, porque o valor ficou alto, da operadora tentando recorrer. Só que os juros começam a correr desde a lavratura do auto da representação. E aí, só de aguardar todo o trâmite do processo administrativo, fazendo uma projeção média, que é o comum desses processos perdurarem em 3 anos, só de atualização financeira, esse valor vai já para 516 mil. Se espera, aí teve a decisão de segunda instância, emissão da GRU, mas a operadora não paga porque ela ainda está discutindo internamente se ela vai judicializar, o que ela vai fazer, se ela vai parcelar o débito. Só de esperar o vencimento da GRU e o primeiro mês em que tem ali multa diária de 2% ao dia, mais a atualização financeira, esse valor já vai para 757 mil. E depois de 75 dias, ele é inscrito em dívida ativa. Pode passar. Ao inscrever em dívida ativa, entram mais encargos. E este valor vai, se for antes da execução fiscal pela INSS, só por ter sido inscrito, para 832 mil. Se ainda a INSS executa, e aí sim vai discutir esse débito, ele vai para 908 mil. Então, olha o impacto que um único prestador pode fazer sobre a operadora. E, geralmente, a gente faz mais do que uma substituição por ano, né? Então, este é um tema que a gente tem que ter muito cuidado. Só para isso que eu quis mostrar aqui. A gente olha lá na norma a multa de 50 mil reais e não dá tanta atenção, mas ela vira muito fácil, ela chega na casa de 1 milhão. E isso aqui, porque eu dei um exemplo de um potencial 50 mil beneficiários. Se eu aumentasse ali o valor, ela já na primeira instância ali já atingiria 1 milhão de reais. Então, era isso que eu queria mostrar para a gente agora focar exatamente nas mudanças que o Marcos vai trazer. Pode passar, por favor. E aí, só para fundamentar, antes do Marcos entrar, o que levou a ANS a fazer o que consubstanciou toda essa consulta pública lá de 2021, né? O porquê que ela já estava com esse modelo preparado. A norma que tem hoje de substituição de entidade hospitalar, que é a 568, ela não tem quais são os procedimentos, o que será avaliado. Tudo isso eram previstos apenas em notas da ANS. Então, ou seja, a gente tinha uma regulação com uma multa tão elevada dessa via nota técnica da DIPRO. Não tinham os critérios de substituição definidos no normativo, eram em nota técnica. Então, existia uma preocupação do próprio órgão regulador deste modelo e, por isso, normatizar com amplo debate social de como que seria feita essa norma. E foi daí, então, que veio essa consulta pública e agora temos, então, o novo normativo. Pode passar, por favor. Marcos, agora é com você. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem. Está ótimo, Marcos. Então, está ótimo. Para a gente poder entender, então, essa sistemática da alteração de rede a partir de agora, nós, como a norma ela entra em vigor daqui a 180 dias, a gente precisa fazer um paralelo do que é a regra de hoje com o que é a nova regra estabelecida para vigorar lá a partir do 1º de março. Né? Então, a gente vai fazer primeiro um apanhado do que hoje vigora, quais são as regras hoje observadas para a alteração de rede hospitalar, até porque aquelas operadoras que sentirem a necessidade devem se programar para promover essas alterações ainda dentro desse normativo em vigor, ou já deixar, então, para esperar até a entrada do novo normativo, com as novas regras, e aí estabelecer qual que vai ser a melhor estratégia para essa alteração de rede. Então, a gente vai passar rapidamente um pouquinho sobre como
as regras impactam atualmente, e depois a gente fala, então, sobre o que esperar desse novo normativo. Pode passar, por favor. Bom, o que nós temos hoje, então? A alteração de rede hospitalar ela pode figurar de duas formas, por substituição ou por redimensionamento. A substituição nada mais é do que a troca de um hospital por outro hospital equivalente. Quando eu tiro um prestador hospitalar da minha rede, eu incluo um novo prestador que não integrava a minha rede até aquele momento. Isso é a substituição. Né? A substituição ela não depende de autorização pela ANS, ela apenas depende de comunicação prévia, tanto para a ANS quanto para os beneficiários. Uma comunicação prévia de, no mínimo, 30 dias. Pode ser maior que isso, mas o prazo mínimo que se observa é de 30 dias. Então, eu promovo a retirada de um hospital e incluo um novo hospital que tenha equivalência em relação ao prestador que está sendo excluído. Tá? Pode passar, por favor. Bom, como que se dá essa equivalência atualmente? Conforme estabelece lá a nota técnica 393 da ANS. Hoje, a agência observa os leitos existentes no prestador que está sendo excluído e os serviços contratados no prestador que está sendo excluído. Então, existe uma tabelinha, que é essa tabelinha que a gente está vendo aí, que ela já estava presente lá na IN 46, quando esse normativo ainda vigorava, e agora ele é um anexo da própria RN 568. Tá? Então, para que um prestador seja considerado equivalente nas regras atuais, o prestador que está substituindo o que está saindo, ele tem que ter a mesma quantidade de leitos em cada tipo de leito disponível no prestador que está sendo excluído. Né? Então, por exemplo, no primeiro quadrinho, número de leitos totais. Se o prestador que está sendo excluído tem 200 leitos totais, o prestador que está sendo ingressado na rede, né? Aquele prestador que está sendo incluído na rede, ele tem que ter, no mínimo, 200 leitos totais. Pode ter mais, mas não pode ter menos. E a mesma coisa nos demais tipos de leito. Número de leitos de UTI adulto, número de leitos de UTI pediátrico e número de leitos de UTI neonatal. Além disso, todos os serviços que a operadora contratou do prestador que está sendo excluído, né, eles têm também que estar presentes no prestador que está sendo incluído em substituição. Então, se o prestador que está sendo excluído, ele tem atendimento de urgência e emergência, o prestador que está sendo incluído para substituição tem que igualmente ter atendimento para urgência e emergência. E aqui, nesse ponto, é importante ressaltar que são serviços contratados pela operadora. Não são necessariamente todos os serviços que o prestador possui, mas todos aqueles pelos quais a operadora contratou devem estar incluídos nesse processo. Tá? E aí não importa em termos de quantidade, é só a existência mesmo. Tem o serviço no novo prestador, atende ao critério de equivalência se foi contratado no prestador anterior. Então, esse é o critério utilizado pela ANS. Quantidade de leitos mais presença dos serviços contratados junto ao prestador que está sendo excluído. Além disso, tem também o critério, o que tem que ser observado, o critério da localização do prestador. Né? Para que o prestador seja considerado equivalente, ele tem que estar localizado no mesmo município onde o prestador que está sendo excluído está localizado. Né? Numa eventual impossibilidade, inexistência ou indisponibilidade de um prestador substituto no mesmo município, eu posso observar prestadores nos municípios limítrofes ou na região de saúde. Tá? Então, essas são as regras para equivalência de substituição hoje. Número de leitos em cada tipo de leito diferente, os serviços prestados, serviços contratados, bem como a localização. Pode passar, por favor. Além da substituição, também tem a possibilidade do redimensionamento, que é a retirada do prestador sem incluir nenhum prestador no local. Né? Nessa situação, o restante da rede vinculada ao produto vai absorver aquela demanda, por ser suficiente e não haver impacto para os beneficiários no que tange a retirada daquele prestador. Tá? O redimensionamento, diferente da substituição, ele depende de uma autorização prévia da ANS. Então, a operadora tem que encaminhar um pedido de redimensionamento para a agência e somente após o deferimento pela agência, ela pode, então, proceder com a movimentação na sua rede hospitalar. Tá?
Pode passar, por favor. Além do redimensionamento, é só importante lembrar, volta um pouquinho no slide anterior, só para ressaltar que o critério utilizado hoje no redimensionamento pela ANS é o critério da existência de internação. Então, se um prestador hospitalar teve internação nos últimos 12 meses, a ANS entende que há impacto sobre a massa assistida para a retirada desse prestador. Portanto, se houver internação nos últimos 12 meses junto a esse prestador, a agência não autoriza o processo de redimensionamento, salvo em 3 hipóteses, né, que são hipóteses hoje existentes. O redimensionamento, quando é decorrente de um pedido do próprio prestador, quando o prestador solicita essa exclusão sem que a operadora tenha dado causa a essa solicitação, né, o interesse exclusivo do prestador. Quando acontece o encerramento das atividades do prestador, a gente vai ver depois o detalhamento do que é esse encerramento, mas se o prestador deixou de ter os serviços hospitalares, então, nessa situação, a ANS vai desconsiderar o impacto sobre a massa assistida, e quando também, nas hipóteses em que o credenciamento é feito de forma indireta, caso a operadora intermediada já tenha tido a autorização para proceder com o redimensionamento, a operadora que contrata de forma indireta pode também proceder com esse redimensionamento, independente do impacto sobre a massa assistida. Então, ainda que haja impacto, ainda que tenha ocorrido internação nos últimos 12 meses, se os motivos do redimensionamento são relacionados ao interesse exclusivo do prestador, encerramento das atividades ou pelo descredenciamento de rede indireta, quando a operadora intermediária já tem a autorização, nessas situações a ANS autoriza o redimensionamento, mesmo que tenha tido internações nos últimos 12 meses. Mas se o redimensionamento for por interesse da operadora, aí nessa situação, se houver internação nos últimos 12 meses, a ANS, uma que seja, não importa a quantidade, mas havendo internação, a ANS então não autoriza o redimensionamento. Esse é o critério atual, tá? Pode passar, por favor. Bom, além das hipóteses de redimensionamento e substituição, a norma já estabelece, já prevê a hipótese da suspensão temporária de atendimento, que nada mais é do que aquela hipótese em que o prestador precisa suspender as suas atividades durante um período de tempo, por razões diversas, porque ele precisa fazer uma obra na sua estrutura física, porque ele está passando por uma intervenção fiscalizatória da Anvisa, sanitária, enfim, qualquer que seja a razão em que o prestador necessita interromper temporariamente os seus atendimentos, ele pode comunicar à operadora quanto a essa suspensão, e a operadora pode, então, comunicar seus beneficiários sobre essa suspensão, sem a necessidade de ter que promover a substituição ou o redimensionamento do prestador, né? É importante lembrar que a substituição temporária é sempre uma necessidade do prestador, e ela tem que ser necessariamente temporária, tem que ter um período estimado em que os atendimentos ficarão suspensos, né? Nessa situação, então, a operadora não precisa proceder com redimensionamento ou substituição enquanto o período de suspensão estiver em curso, né? Caso essa suspensão evolua para uma necessidade de descredenciar o prestador, aí, nessa situação, vai observar o processo convencional de redimensionamento ou de substituição, tá? A operadora tem algumas obrigações que ela tem que cumprir no que tange a essa suspensão temporária, que nada mais é que comunicar previamente os beneficiários, tanto através do seu portal e manter essa comunicação por um prazo mínimo de 180 dias, tem que deixar esse comunicado também junto ao próprio prestador, para que o seu beneficiário, se dirigir ao prestador, ele tenha essa informação de fácil acesso, né? Bem como ela deve manter arquivado junto aos seus arquivos as comprovações relativas a essa suspensão, para caso a ANS venha posteriormente a ter que fazer uma fiscalização, um monitoramento desse período no qual o atendimento ficou suspenso, ok? Pode passar, por favor. Como a gente já mencionou, né, uma das hipóteses de descredenciamento é o descredenciamento relacionado à rede indireta, né, quando a operadora contrata um prestador por intermédio de uma outra operadora, ela pode ter que movimentar esse prestador em função de um descredenciamento ocorrido pela operadora intermediária, né? Então, nessas situações, quando ocorre a alteração de rede pela operadora intermediária,
a operadora ela pode também promover a movimentação dessa rede junto à ANS. Né? Se a operadora intermediária ela já tiver conseguido a autorização da agência, nessa situação, a operadora que contratou de forma indireta pode promover, independente dos impactos sobre a massa assistida, e ainda tem a questão do pagamento da TAP, né? Que se a operadora intermediária já tiver feito a alteração, a operadora que contrata de forma direta não precisará pagar TAP por essa alteração da rede contratada de forma indireta, né? Pode avançar, por favor. Além dessa questão, nós temos a forma de contratação, né? Hoje você pode contratar um prestador para apresentar, para disponibilizar aos seus beneficiários todos os serviços que ele dispõe, né? Ou você pode contratar apenas alguns serviços específicos junto ao prestador, né? Se eu contrato todos os serviços, eu tenho uma contratação total. Se eu contrato apenas alguns serviços disponíveis no prestador, eu tenho uma contratação parcial. Por que isso aqui é importante? Porque atualmente, para você alterar a quantidade de serviços contratados, para você reduzir um serviço contratado junto ao prestador, não há nenhuma limitação ou vedação normativa, né? Basta estabelecer contratualmente com o prestador essas variações dos serviços contratados, né? Se eu contratava de forma total, eu posso passar a contratar de forma parcial, não tem problema nenhum, reduzir os serviços contratados. Hoje não tem nenhum tipo de limitação. Basta apenas que eu informe para a ANS no cadastro do prestador a modalidade de contratação, se é total ou parcial. E se eu informei total e preciso mudar para parcial ou vice-versa, basta promover a atualização cadastral, que é feita através do RPS XML, né, por meio de um envio eletrônico desse arquivo para a ANS. Tá bom? Pode passar, por favor. Isso. Nós já falamos, né, porque hoje existem 4 motivações para o redimensionamento: o interesse da própria operadora, o interesse exclusivo do prestador. Volto a frisar aqui, importante deixar claro, que tem que ser o interesse exclusivo do prestador, sem que a operadora tenha dado causa a essa movimentação. Por exemplo, se o prestador solicita o desligamento, alegando que a operadora está glosando muito mais do que o contratualmente estabelecido, nesse caso, não é um interesse exclusivo do prestador. Mesmo que ele tenha motivado a rescisão, né, ele atribui à operadora alguma ação que gerou essa decisão de proceder com o descredenciamento. Então, nessa situação, não se considera interesse exclusivo do prestador. Tá? Um exemplo de interesse exclusivo seria um prestador que é comprado por uma operadora, e aí ele decide descredenciar-se de todas as outras operadoras com a qual ele tinha contratação. Nessa situação, a operadora não tem nenhuma ação, teve nenhuma ação que motivou o beneficiário, o prestador. O prestador, de fato, pelas suas políticas internas, vai precisar ser descredenciado. E aí, nesse caso, é um interesse típico exclusivo do prestador. Além disso, o encerramento das atividades, né, ela pode ocorrer sempre que os serviços contratados pela operadora deixarem de ser prestados pelo prestador, porque ele fechou as portas e não existe mais aquele prestador, ou porque ele deixou de prestar aqueles serviços específicos, continuando a prestar apenas outros, ou porque aqueles serviços contratados passaram a ser exclusivamente prestados pelo SUS, né? O prestador passa a ser um prestador exclusivo SUS. Então, nessas situações em que os serviços que a operadora contratava junto ao prestador, eles deixam de ser prestados pelo prestador, há, então, encerramento das atividades do prestador. Não precisa ser encerramento de todas as atividades do prestador. Tem que ser encerramento das atividades contratadas pela operadora, né? E a rescisão contratual de forma indireta, que a gente também já mencionou. Pode passar, por favor. Já explicamos devidamente o que é o interesse exclusivo do prestador, né? Que não pode ter a motivação ser dada em função de uma ação ou omissão da operadora, né? Tem que ser, de fato, um interesse no descredenciamento que não atribua à operadora qualquer responsabilidade, né? Pode passar, por favor. O encerramento de atividades, como eu já mencionei, né, tem algumas hipóteses que podem considerar, não precisa ser necessariamente o fechamento total do prestador, mas apenas deixar de existir os serviços contratados pela operadora, também caracteriza esse encerramento das atividades, né, a transferência do prestador exclusivamente para atendimentos pelo SUS, tudo isso são situações em que será considerado, então, o encerramento das atividades hospitalares naquele prestador. Pode passar.
Bom, e o que existe hoje? Hoje o sistema de alteração de rede hospitalar é todo eletrônico, né? Então não existe mais encaminhamento de documentação para a ANS. A operadora vai enviar o pedido de forma eletrônica para a agência, através de um sistema específico disponibilizado no portal Operadores, no site da ANS, né, em que é informado os prestadores que estão sendo excluídos e, eventualmente, os que estão sendo incluídos como substituição. Se for redimensionamento, apenas os prestadores que estão sendo excluídos. Então, todas as informações são prestadas de forma eletrônica para a ANS. E a operadora deve guardar toda a documentação comprobatória dessa movimentação internamente. Por quê? Porque a ANS vai monitorar posteriormente essas alterações. Então, o fato da operadora receber autorização para proceder com o redimensionamento ou com a substituição de forma imediata pela ANS, não necessariamente caracteriza que a agência concordou que aquela situação está regular, né? A ANS ele autoriza o processo, a operadora encaminha o processo para a ANS de forma eletrônica, a ANS, via sistema, automaticamente, ela autoriza o processo se todos os requisitos e informações forem devidamente prestados, e depois, posteriormente, ela vai, então, monitorar aquela situação. Né? Ela vai solicitar que a operadora apresente os comprovantes, a documentação que comprova as informações que foram prestadas naquele processo encaminhado. Por exemplo, se a operadora mandou um pedido de redimensionamento por interesse exclusivo do prestador, a ANS vai querer, então, a comprovação de que aquele redimensionamento de fato ocorreu por interesse exclusivo do prestador, sem que a operadora tenha dado causa. E a operadora, então, terá que apresentar essa documentação. Por isso, ela deve arquivar toda a documentação comprobatória. Em qualquer caso em que for feito o pedido junto à ANS, para que, posteriormente, possa, então, ser apresentado para a agência quando esta vier a monitorar aquela situação. Tá? Um ponto importante é que, antigamente, quando se mandava o processo fisicamente para a ANS, a operadora tinha que emitir previamente a TAP correspondente, que é a taxa por alteração de registro de produto, para que a ANS pudesse, então, proceder com a avaliação. Né? O requisito da TAP era feito, a operadora tinha que fazer o cálculo e encaminhar para a agência. Hoje, não. Hoje, o próprio sistema promove esse cálculo. Né? A partir do momento que você lança todas as informações no próprio sistema, ao final do processo, ele já calcula a TAP e aí a operadora pode emitir a GRU já de forma compatível com o pedido que foi apresentado. O pagamento da TAP continua sendo um requisito para que a ANS possa, então, processar a informação, processar o pedido e autorizar o pedido. Né? Mas o cálculo passa a ser automatizado pelo sistema, que facilita aí a definição e o pedido pelo operador. Pode passar, por favor. Essa aqui é só uma telinha, né, para que provavelmente a maior parte dos senhores já deve conhecer, né, é a telinha do sistema da ANS, em que é feita a solicitação para alteração de rede hospitalar. Pode passar, por favor. Bom, isso é o que temos hoje, tá? É o que está em vigor hoje e é o que continua em vigor nos próximos aí quase 180 dias, até 28 ou 29 de fevereiro do ano que vem, né? E o que está por vir? O que a nova norma, o que a 585 traz de novidade em relação ao que existe hoje? Algumas inovações são favoráveis às operadoras. Outras inovações, nem tanto. Então, a gente precisa entender estrategicamente como vai ser realizado esse processo, para que a gente possa, então, definir estrategicamente o que é melhor, aguardar o redimensionamento ou proceder já imediatamente. Então, qual é a primeira alteração, a primeira diferença? Antes, nós tínhamos 4 motivos para redimensionamento de rede hospitalar. Hoje, com a nova norma, passaremos a ter apenas 3 motivos. A ANS mesclou o interesse da operadora com o interesse exclusivo do prestador. E por que isso é importante? Porque quando eu tinha os 4 motivos na regra atual, não havia, então, análise de impacto sobre a massa assistida quando o interesse era exclusivo do prestador. Com a mudança promovida pela ANS,
será necessário observar o impacto da massa assistida, mesmo que a rescisão, o descredenciamento, decorra do interesse exclusivo do prestador. Então, não vai haver mais essa exceção à análise do impacto da massa assistida quando for um interesse exclusivo do prestador. O restante continua a mesma coisa, né? Continua sendo dispensável o impacto, a análise do impacto, quando for rede indireta, já autorizada para operadora intermediária, ou quando for também encerramento das atividades do prestador. Mas, aqui a primeira grande alteração é que não existirá mais essa exceção para interesse exclusivo do prestador. Tá? Além disso, o critério passa a ser diferente. O critério de redimensionamento hoje é ocorrência de internação. Ocorreu uma internação nos últimos 12 meses, não pode haver redimensionamento por interesse da operadora. Com a nova regra, a gente vai observar a curva ABC. Né? O que é a curva ABC? A regra dos 80%. Quando o prestador ele estiver num conjunto de prestadores que representam até 80% dos atendimentos ocorridos na região de saúde para aquele produto, então esse prestador não poderá ser redimensionado. Né? Se ele estiver fora desses 80%, ainda que tenha ocorrido internação, eu poderei redimensionar esse prestador. Pode passar, por favor, que na próxima tela a gente vai poder ver isso com mais facilidade. Então, olha lá. Então, eu tenho vários prestadores vinculados a um produto. Né? Eu vou ter que observar quais desses prestadores estão na mesma região de saúde do prestador que está sendo excluído. E aí eu vou somar todos os atendimentos ocorridos nesses prestadores que estão na mesma região de saúde e vou colocá-los em ordem, de quem atende mais para quem atende menos. Os prestadores que somados compõem até 80% de atendimento não poderão ser redimensionados, porque a ANS entende que esses prestadores, a saída deles, gerará impacto sobre a massa assistida. Se esse prestador não tiver nesses 80%, eu posso redimensioná-lo normalmente. E tem uma exceçãozinha, né, que é a exceção dos 5%. Ainda que o prestador esteja dentro da margem dos 80%, se, eventualmente, o seu atendimento individualmente ele representa menos de 5% do atendimento total, eu também poderei redimensioná-lo, mesmo ele estando ali dentro da margem dos 80%. Então, isso, por um lado, facilita, porque mesmo que o prestador tenha alguma internação, se essa quantidade de internações ali é menor, eu vou conseguir redimensionar esse prestador, mas tem o dificultador de que eu não posso mais utilizar do interesse exclusivo do prestador. Pode passar, por favor. As informações, a ANS vai tirar as informações para poder fazer esse cálculo dos percentuais, né, se o prestador integra os 80%, através do TIS. Né? Todas as informações assistenciais prestadas pelas operadoras, elas são encaminhadas para a ANS no TIS. Então, a ANS, ao monitorar o TIS, ela vai fazer o cruzamento das informações do TIS com o cruzamento das informações dos pedidos de alteração de rede, para fazer o cálculo dessa curva ABC. Do mesmo jeito que a operadora tem que fazer a curva previamente para não enviar um pedido que vai ser rejeitado pela ANS, né? A ANS vai proceder também com esse cálculo via sistema puxando as informações diretamente do TIS. Ok? Pode passar, por favor. Bom, essas são as principais novidades no redimensionamento. E na substituição? O que tem de novo? Né? A primeira coisa é que agora a substituição ela vai ser observada baseado não no número de leitos disponíveis no prestador, mas sim na utilização dos tipos de internação junto ao prestador, bem como na utilização do serviço de urgência e emergência. Então, se tiver ocorrido utilização de internação junto ao prestador, eu terei que promover a substituição por outro prestador que tenha aquele mesmo serviço de internação. Né? Então, eu deixo de ter que observar o tipo de leito e a quantidade de leitos e passo a observar apenas o tipo de internação que foi utilizado, bem como o serviço de urgência e emergência que foi utilizado junto àquele prestador. Então, o processo de equivalência agora vai ser analisado por esse modelo. Né?
A questão da localização continua a mesma, né? Não houve alteração, tem que ser no mesmo município, município limítrofe ou região de saúde, quando houver indisponibilidade ou inexistência. E a grande novidade, que por um lado, o critério de substituição parece que ficou mais simples, né? Porque ele não tem mais o quantitativo de leitos, o que era um problema. Prestadores com grande quantidade de leitos, as operadoras tinham dificuldade de substituí-los por outros prestadores com capacidade menor, né? E agora isso não será observado, e sim a utilização. Mas, por outro lado, existe o critério da qualidade, que a Virginia já mencionou, inclusive, no início, né? Pode passar, por favor. Pode? Isso. Então, enquanto antigamente eu baseava nos leitos, agora eu vou ter um critério diferente. Pode passar, que a gente já mencionou sobre isso. Vamos para o critério de qualidade, que é a novidade que precisa ser observada nesse processo de substituição. Isso. Também já passamos por isso, pode passar. Ok, pode passar. Isso. Agora, quando um prestador ele estiver qualquer tipo de qualificação, ele só poderá ser substituído por um outro prestador que tenha o mesmo critério de qualificação ou um critério de qualificação superior. A ANS estabeleceu uma hierarquia entre os processos de qualificação, né? Então, o prestador ele pode ser acreditado, e aí a acreditação é dentro daqueles critérios estabelecidos na regulamentação da própria ANS, né? De como o prestador pode ser acreditado. Além disso, se ele não for acreditado, ele pode ter algum outro tipo de certificação de qualidade, não previsto na acreditação da ANS, e ele pode também ter alguns critérios de segurança do paciente. Então, existem 3 tipos de qualificação determinadas pela ANS, e eles são definidos de forma hierárquica mesmo. Até porque, se um prestador tiver qualquer um desses tipos de qualificação, eu tenho que promover a substituição por outro prestador com o mesmo tipo de qualificação ou uma qualificação superior. Então, imaginamos, o prestador que tem uma acreditação só pode ser substituído por um prestador que também tenha acreditação. Um prestador que tenha outras certificações que não acreditação pode ser substituído por outras certificações ou que tenha acreditação. Então, sempre de forma superior. A norma até possibilitou a hipótese de promover a substituição por um prestador com uma qualificação inferior ou que não tenha qualificação. Mas ela exige, nesse caso, a devida comprovação da impossibilidade dessa substituição, da substituição pelo mesmo critério de qualificação. Então, a agência ainda não ponderou, não esclareceu o que ela vai considerar como impossibilidade, né? A norma apenas exigiu essa hipótese. Ela estabeleceu a hipótese, mas exigiu essa comprovação da total impossibilidade de ter um prestador dentro do mesmo critério de qualidade, né? Então, é uma situação que, para os prestadores com algum tipo de qualificação, vai trazer aí um compromisso, um dificultador maior na hora de se promover a substituição. Pode passar, por favor. A ANS vai fazer essa análise, né, da qualificação através de um monitoramento específico, né? Aqui a gente coloca o link pelo qual a ANS vai proceder com essa avaliação, né? É importante sempre lembrar que, do mesmo jeito que a ANS vai proceder esse monitoramento, a operadora, no momento de promover a substituição, deve tomar esse cuidado para saber se, de fato, aquele prestador tem a equivalência necessária para se promover a substituição, porque não adianta, se eu encaminhei o pedido de substituição de forma equivocada e a ANS identificar que aquele prestador não tinha a mesma qualificação, então eu vou acabar tendo o problema com as sanções que a Virginia já apresentou lá no início, né? Então, a operadora tem que promover essa conferência da equivalência do prestador antes de encaminhar o pedido para a ANS, porque não haverá uma oportunidade de se corrigir o problema, né? A partir do momento que eu mandei o pedido, a ANS vier com o monitoramento, identificar que a equivalência não foi observada, então eu posso ser sancionado pela agência. Pode passar, por favor. Bom, uma outra novidade, né,
é que agora a ANS vai acatar o pedido de substituição, mesmo que por um prestador que já esteja integrando a rede da operadora, né? Isso aqui é uma novidade, né? O conceito de substituição existente hoje retira um prestador e inclui um prestador que não integrava a rede. Agora não. Agora a agência também vai possibilitar que eu utilize, dentro da substituição mesmo, não é um processo de redimensionamento, um prestador que já integra a rede, em duas situações. Quais são elas? Primeiro, o prestador que tiver sido incluído pela operadora na rede daquele produto nos últimos 90 dias, né? Então, é uma inclusão recente. Se eu incluir aquele prestador de forma mais recente, ou seja, menos de 90 dias, eu posso utilizar aquele prestador como substituto para um outro hospital que eu precisar retirar, desde que observe os critérios de equivalência, obviamente, né? Aqui não há uma dispensa de observância dos critérios de equivalência, apenas a oportunidade de se utilizar um hospital já incluído na rede ao menos de 90 dias. Além disso, uma outra hipótese é se o hospital que está vinculado à rede, ele sofreu alguma alteração estrutural ou na sua capacidade de atendimento devidamente comprovado, que seja equivalente àquele prestador que precisa precisa ser retirado nos últimos 90 dias. Então, se nos últimos 90 dias o hospital ele reformou a sua estrutura e aumentou a capacidade para um atendimento que aquele hospital que é equivalente a um hospital que eu preciso retirar, eu posso, então, utilizar esse prestador como substituto no processo de substituição, tá? E aí, independente de quando esse hospital estiver vinculado ao produto, né? Ele pode ser um hospital que já tem anos vinculado ao produto, mas foi reformado recentemente, há menos de 90 dias, e aumentou a sua capacidade de atendimento de forma equivalente àquele prestador que eu preciso retirar. Então, nesse caso, eu poderia utilizá-lo como substituto. Então, são duas novidades que poderão ser observadas a partir da entrada de vigor do normativo. Pode passar, por favor. Uma outra novidade é a questão da exclusão parcial do serviço. Como eu mencionei hoje, né, não existe regulamentação a esse respeito. Qualquer contrato que você tem com o prestador, você pode reduzir os serviços contratados mediante negociação com o próprio prestador. Não tem nenhuma intervenção regulatória nesse aspecto, né? Se você mudou de total para parcial, basta você fazer a atualização cadastral do prestador. É o máximo que você precisa fazer, né? Mas, fora isso, a norma não traz nenhuma limitação. Agora, não. A partir da vigência do novo normativo, a parte de redução do serviço passa a ser observada com as mesmas regras de redimensionamento ou de substituição. Ou seja, para que eu reduza um serviço de um hospital, eu tenho que observar se aquela redução vai gerar impacto sobre a massa assistida. Se não gerar impacto, ou seja, se não estiver fora da curva ABC, eu posso simplesmente reduzir aquele serviço sem nenhum problema. Se gerar impacto, ou seja, estiver dentro daquele limite dos 80%, nessa situação eu terei obrigatoriamente que substituir este serviço por um outro prestador que tem aquele mesmo serviço. E aí o processo normal de substituição. Pode ser por um novo ou pode ser por um que já exista, mas dentro daqueles prazos de 90 dias. Tá? Então, havendo impacto sobre a massa assistida, eu passarei a ter a obrigação de promover a substituição daquele serviço específico que está sendo retirado do prestador, de um prestador hospitalar. Além disso, a mesma coisa vai acontecer no serviço de urgência e emergência. Para que eu possa retirar o serviço de urgência e emergência, eu tenho que analisar o impacto sobre a massa assistida e, se houver impacto, eu tenho que proceder com a substituição. E por que está separado, então, da exclusão do serviço? Então, a redução de serviço de urgência e emergência não é uma redução de serviço? Mas pode acontecer de eu ter que excluir um serviço de urgência e emergência sem ter que reduzir o serviço do prestador. Por exemplo, o prestador que vai deixar de ter serviço de urgência e emergência. O prestador continua existindo, né? Continua tendo serviços hospitalares normalmente, mas vai excluir especificamente o serviço de urgência e emergência. Nessa situação, se gerar impacto sobre a massa assistida, eu terei que promover, então, a substituição deste serviço. Pode passar, por favor. Uma outra novidade é que a ANS criou mais uma hipótese de portabilidade diferenciada, né? A gente sabe que a portabilidade convencional, que é aquela que o beneficiário tem que cumprir todos os requisitos previstos na norma, né? Ela pode ser exercida pelos beneficiários a qualquer tempo, né? Não tem mais aquele período específico que precisava ser observado, a chamada janela.
Não existe mais. Qualquer momento, o beneficiário pode requerer a portabilidade desde que ele cumpra os requisitos. Mas existem algumas portabilidades, algumas hipóteses, em que os critérios para a portabilidade, eles são dispensados. Alguns critérios para o exercício da portabilidade são dispensados, né? E agora a ANS criou, então, mais uma hipótese. Quando o redimensionamento ou a substituição hospitalar, ou mesmo quando houver um descredenciamento do serviço de urgência e emergência, no município onde o beneficiário tem residência ou no município onde o plano foi contratado, nessas situações, os beneficiários poderão exercer a portabilidade de carências sem ter que observar o critério de tempo de permanência, bem como o critério de preço, de faixa de preço, de equivalência de preço. Então, um beneficiário, por exemplo, um beneficiário de um plano de enfermaria, que tem o redimensionamento de um hospital no seu município, ele pode exercer a portabilidade para um plano apartamento, né, sem ter que observar valores desses planos. Independente se o plano é muito mais barato do que o plano para o qual ele deseja portar, ele poderá exercer essa portabilidade. Então, é uma portabilidade diferenciada. É mais uma hipótese trazida pela norma que vai oportunizar o beneficiário a essa troca de plano, né? Uma outra novidade também é a questão da comunicação. Hoje, a norma ela exige a comunicação aos beneficiários e à ANS, mas ela não determina como essa comunicação deve ocorrer. Grande parte das operadoras utiliza por equivalência, né, as regras estabelecidas para os prestadores não hospitalares, né, que é a divulgação no portal, né? Mas a norma hoje não estabelece essa regra. Com a nova norma, a comunicação via portal passa a ser obrigatória. Então, todas as alterações ocorridas na rede hospitalar devem ser comunicadas através do portal da operadora. E elas têm que ser comunicadas, e aqui uma grande novidade, com no mínimo 30 dias de antecedência. Por que novidade? Porque, embora na substituição a comunicação era de 30 dias de antecedência, não existia prazo fixado na regulamentação para os casos de redimensionamento. Então, a operadora poderia mandar o pedido para a ANS para redimensionar, ao ser autorizada, é que ela fazia a comunicação aos beneficiários. Agora, não. Agora, a norma exige que a comunicação seja feita com 30 dias de antecedência, seja na substituição, seja no redimensionamento. Mas então, como vai ser possível? Se eu pedir o redimensionamento, como que eu vou fazer se eu dependo da autorização da ANS? O processo de redimensionamento, o sistema do redimensionamento, ele permite que a operadora defina a data em que o redimensionamento irá ocorrer, né? Então, quando você manda o pedido para a ANS, você já pode indicar uma data posterior, de no mínimo, por exemplo, 30 dias, né? Para que a agência, ao autorizar, você tenha aí o prazo necessário para proceder com a comunicação aos beneficiários. Mas, então, esse é um ponto importante, uma novidade importante que tem que ser observada. Vai mudar a rotina do processo de redimensionamento, que eu tenho que comunicar previamente, com mínimo 30 dias de antecedência, no meu portal. E tem que permanecer essa comunicação por, no mínimo, 180 dias. Né? Então, todas as alterações ocorridas têm que permanecer comunicadas no portal por, no mínimo, 180 dias. Além do portal, aí mais uma novidade trazida pela ANS, é a questão da comunicação individual, que a Virgínia já mencionou um pouquinho no início, né? Que agora ela passa a ser obrigatória em uma situação, no redimensionamento ou na substituição, ou na redução dos serviços hospitalares que ocorrerem no município de residência do beneficiário, né? E aqui eu trago uma situação importante, uma questão a se pensar ainda, né? Porque a norma exige a comunicação individual apenas nos casos de alteração hospitalar no município de residência do beneficiário. E nessa mesma comunicação, a norma exige que seja informado ao beneficiário o direito à portabilidade diferenciada que a gente mencionou no item anterior, né? Ocorre que a portabilidade diferenciada, ela foi garantida tanto no município de residência como no município onde o plano foi contratado. Então, só que a comunicação só é exigida no município de residência. Então, como vai acontecer essa portabilidade no município onde o plano foi contratado? Terei que comunicar? Não terei que comunicar? A norma não traz essa obrigação expressa, mas operacionalmente
é quase que uma exigência necessária para que o beneficiário tenha a informação a respeito do direito à portabilidade. Então, essa é uma situação que ainda provavelmente será tratada pela ANS em breve. Pode passar, por favor. A gente já mencionou, então, aí os critérios de comunicação, né? Só traz aqui as informações um pouco mais detalhadas, mas já falamos sobre isso, pode passar. E, por fim, as penalidades, como a Virginia já mencionou, né? Não adianta eu não incluir o prestador para poder não ter os cuidados no redimensionamento ou na substituição, porque isso pode caracterizar, inclusive, uma segunda penalidade, que é a operação de produto de diversa forma registrada. Além disso, a substituição que não observe a equivalência ou o redimensionamento não autorizado pela ANS também tem sanções específicas previstas na regulamentação. E uma sanção nova que essa norma veio trazer, pode passar, por favor, é a sanção do 113A, que vai ser aplicada quando eu excluir serviços sem a observância dos critérios de equivalência e substituição. Então, essas são as novidades que a gente tinha para trazer a respeito de como ficou o normativo e como vai funcionar as alterações de rede hospitalar a partir de 1º de março de 2024. Pode passar, por favor? É isso. Pessoal, a gente está lotado de perguntas, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler as primeiras, já vou respondendo. Parabéns, Marcos, obrigada. Acho que o tema tem tantas dúvidas, né, que justifica a quantidade de perguntas que nós temos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou ler as que já estão no chat até agora, e eu peço que quem desejar fazer pergunta, levante a mão, porque aí na hora que eu terminar de ler essas, a gente pode abrir para novas perguntas, tá bom? Então, a primeira, em caso de encerramento de atividades do hospital, que causem impacto no atendimento, estou entendendo que é aquele impacto da curva ABC, a ANS vai questionar a entidade hospitalar? Não. A ANS não regula o prestador, a ANS só regula a operadora. Então, o que ela vai dizer é o seguinte, uma vez que a operadora fez aquele contrato com o prestador, e este prestador, ele resolveu, seja ele motivadamente, assim, rescisão imotivada, como exige hoje, que a operadora pode somente fazer redimensionamento sem pedir autorização, agora não, teve impacto na massa assistida, tem que proceder com a substituição, ou seja, o ônus recai só sobre a operadora. Certo, Marcos? Perfeito, é isso mesmo. Segunda. Só um ponto, Virginia, que acho que você leu encerramento de atividades, né? Então, encerramento de atividades continua não tendo impacto sobre a massa assistida. Se for encerramento das atividades, a operadora pode redimensionar, independente de haver impacto sobre a massa assistida. Segundo, nos casos de reajustes abusivos, acima do indexador contratual, como seria esse critério? Aí que eu vou fazer um parênteses, porque eu e o Marcos participamos de todas as reuniões do GT lá em 2018 e 2019, a gente sempre falou do problema do reajuste abusivo. A ANS ignorou. Então, se isso está incomodando a operadora, ela vai ter que seguir os procedimentos de substituição de prestador, infelizmente. E quando, aí vem, complementando a pergunta, quando não houver prestador na região de saúde para substituição? Bom, não há um critério normatizado para isso. Se você não tem prestador substituto, em tese você não pode promover a substituição. Então, você não pode retirar aquele prestador. Né? Então, a operadora não tem o interesse, não pode exercer o interesse naquela retirada. Se a retirada for do próprio prestador, aí nós estamos diante de um problema que, em termos regulatórios, não tem resposta. Ou seja, não tem um meio autorizado pela ANS para essa movimentação. O que a gente vai ter que fazer? Principalmente casos de reajuste abusivo. Nós vamos ter que compilar os casos ao longo destes 2 anos para levar isso na discussão daqui 2 anos dentro da avaliação de resultado regulatório. Por isso que a própria ANS falou da questão da norma ser dinâmica. Então, a gente vai ter que levar casos concretos para a ANS. Hoje, eu te falo que os profissionais que estão lá na diretoria de produtos que avaliaram a norma agora são os mesmos do GT, a gente não conseguiu somente no plano teórico dizer que isso ocorreria. Então, a gente vai ter que levar
casos concretos. Exemplo, o contrato com o prestador previa lá reajuste, por exemplo, pelo IPCA, e ele vem com um novo tabelamento que não tem nenhuma correlação com o IPCA. A gente vai ter que pegar esses casos concretos e levar para esse caso da avaliação de resultado regulatório, que a gente vai ficar ali preso, né, nas mãos do prestador. Depois, no caso de redimensionamento, em que o interesse seja da entidade hospitalar, esta fazendo parte do grupo dos 80% das internações, a operadora deverá promover a substituição? Sim. Caso sim, é sim. Então, ou seja, Não, hoje, não será interesse possível. próprio do prestador... Hoje poderia redimensionar. Pode então, redimensionar. Agora não, tem que redimensionar substituir. Exatamente. Então, ela tem que seguir todas aquelas regrinhas de substituição de prestador. É isso mesmo. Essa é a grande diferença dessa norma, inclusive. Quando a operadora classifica errado um prestador hospitalar como demais estabelecimento, como ela deve corrigir o erro? Bom, não existe uma definição na norma para essa correção, tá? Mas nós vamos falar sobre os nossos casos que a gente já acompanhou junto à ANS e as orientações recebidas do órgão regulador para esse tipo de situação. Nessa situação, se o prestador está classificado como demais estabelecimentos, basta a operadora encaminhar um RPS XML, alterando a classificação do prestador para serviços hospitalares e proceder com a vinculação desse prestador junto aos produtos aos quais ele dava o atendimento. E depois da vinculação, aí sim, proceder o processo convencional de redimensionamento ou de substituição. A próxima agora. No caso de serviço total e parcial, não usaria mais o RPA, passaria a usar o RPS Web como se fosse um redimensionamento? Seria isso? Desculpa, não entendi. Nem eu. O que é RPA? Quem fez essa pergunta? No caso do serviço RPA, total... RPA tá, a do mudança, total para XML. parcial. É o arquivo do XML que fazia a alteração. Tá? Eu não entendi a pergunta. Então, vamos lá. No caso do serviço trocar de total para parcial, que hoje faz pelo RPA, porque não tem regra. Agora não pode mais, porque tem que ser via... Agora não, né? Lá na nova regra, tem que ser por substituição. É isso a dúvida. Não, vamos lá. Continuo tendo que fazer a alteração do total parcial, se ocorrer, através do XML, isso não mudou. O que muda é que eu não tinha critério para observar na redução do serviço. E agora eu tenho que observar o critério de redimensionamento ou de substituição. Se houver impacto sobre a massa assistida, eu não posso simplesmente reduzir o serviço. Eu tenho que promover a substituição do serviço. Essa substituição ela não vai ocorrer através de sistema. É a substituição apenas do serviço que eu estou retirando. Então, é uma substituição que eu vou ter que comprovar documentalmente. Eu guardo os comprovantes que eu promovi a substituição e, quando for monitorado pela ANS, aí eu apresento para a agência as informações a respeito daquela substituição. Não será feito um sistema para isso, pelo menos por enquanto. É isso? Acho que é isso a dúvida, né? Acabaram. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma aqui no só? Achei aqui, ó, tem mais. Que eu parei de receber. A comunicação individualizada se aplica apenas nos casos de redimensionamento, substituição ou exclusão nos casos de urgência e emergência apenas? Isso. São essas três hipóteses. Tanto nas hipóteses de alteração hospitalar, que é o redimensionamento e substituição, como nos casos de retirada do serviço de urgência e emergência de um prestador hospitalar. Sempre observando no município de residência do beneficiário ou no município de contratação do plano. E agora a outra. Para cálculo dos 80%, utilizaremos todos os serviços prestados, internações, PA, SADT e consultas eletivas? No cálculo dos 80%, utilizam-se todos aqueles tipos de internação que agora estão fixados na própria regulamentação, na própria norma, né? Tem lá diferentes tipos de internação que serão observados. Além disso, a utilização do serviço de urgência e emergência. Somente esses. Internações, naqueles tipos, e o serviço de urgência e emergência. A ANS escolheu o modelo dentro daquilo que ela pode tirar do TIS
para ela conseguir fazer essa avaliação. Por isso que não são todos. É bom frisar, Virgínia, trazer uma situação que, na verdade, a ideia inicial da DIPRO, eu não sei se nem inicial, né? A ideia que ia prevalecer da DIPRO era de utilizar apenas os tipos de internação, né? Aquelas modalidades de internação estabelecidas na regulamentação, e basear a alteração hospitalar toda em internações propriamente dita. Mas foi uma sugestão da DIDES, agora recente, nesse último ano, que fez a ANS, então, mudar esse entendimento e incluir essa situação da urgência e emergência em todos os critérios, seja no critério de impacto da massa assistida, no critério de portabilidade diferenciada, no critério de comunicação. Nada disso estava previsto urgência e emergência, somente os casos de internação. Mas, então, foi incluído, além das internações, também o atendimento de urgência e emergência. Então, são esses serviços que deverão ser observados no cálculo. E agora? A portabilidade, então, quando o motivo for rede, elimina-se os demais critérios de portabilidade padrão, equiparando-se com a portabilidade específica. Não, vamos lá. Ela vai eliminar apenas 2 critérios. Quais são eles? A compatibilidade de preços e o tempo de permanência. Então, independente do tempo que o beneficiário está vinculado ao plano, e independente do preço que ele paga e do preço do novo plano, ele pode exercer a portabilidade. Os demais critérios, que é vinculativo, ser plano regulamentado, ele ter elegibilidade, enfim, todos os demais critérios continuam sendo observados. Ele tem que cumprir os demais critérios. Ele tem que estar adimplente com o plano de origem, ele tem que estar vinculado no plano de origem, tem que estar ativo, ele tem que ser de um plano regulamentado, ou seja, os beneficiários de plano não regulamentado não terão a benesse dessa portabilidade diferenciada, ok? Somente esses 2 critérios, compatibilidade de preço e tempo de permanência, é que ele deixará de observar. Então, pessoal, é isso. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, se não tiver nenhuma mão aqui levantada, encerramos. Agradecer aqui a ampla participação de todos, né? Em plena sexta-feira, ficar esse tempo todo aqui. E nos colocamos, né, à inteira disposição para continuar esclarecendo sobre o tema. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.